E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A primeira grande mentira que domina essa geração é a ideia que o homem é apenas corpo. Que o homem nasce, cresce, envelhece, morre e tudo termina. A Bíblia começa negando isso. O homem não surge completo no barro. O corpo é apenas a estrutura. A vida começa quando Deus sopra. Há algo no homem que não é pó. Há algo no homem que não nasce da terra. Há algo no homem que não pertence ao chão. O texto não diz que Deus criou um corpo vivo. Diz que o homem foi feito alma vivente. Isso muda tudo. Desde o início, a Escritura estabelece que o ser humano é mais do que matéria. O corpo é um instrumento. A vida é soprada. E o homem passa a existir como ser consciente. É por isso que quando o corpo morre, algo permanece. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, a palavra diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Observe que neste verso, o corpo retorna ao pó, mas o espírito volta. Salomão não está dizendo que o homem termina. Ele afirma algo que nele retorna aquele que o concedeu. O verbo voltar aqui não é linguagem de comunhão automática. Não é promessa de glória para todos. É uma linguagem de soberania. Enquanto o homem vive, ele administra uma vida que não lhe pertence. Na morte, essa administração cessa. O espírito deixa a jurisdição da carne e passa ao domínio absoluto do Criador. Isso não significa que todos os que morrem entram na presença consoladora de Deus. Não significa salvação automática. Não significa redenção automática para todos. Jesus declara que ao morrer, o justo é conduzido ao lugar de descanso e o ímpio ao lugar de tormento. Nenhum deles decide seu destino após a morte. Ambos já não pertencem mais a si mesmos. O voltar para Deus significa exatamente isso: sair da esfera da autonomia humana e entrar na esfera da soberania eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 7 diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. O homem sai da história terrena e entra na eternidade governada por Deus. E aqui você precisa compreender e entender algo crucial e essencial. A Bíblia não pode ser interpretada por fragmentos. Um versículo não anula o outro. A Escritura explica a si mesma. O que um texto não diz, o outro completa. O que uma época aponta em sombras, a outra esclarece em luz. Salomão escreve a partir da experiência debaixo do sol. Cristo fala a partir do céu aberto. Salomão afirma o fato. Cristo revela o conteúdo. Por isso, o mesmo Deus que pela boca de Salomão diz que os mortos não louvam o Senhor na expectativa da terra, é o mesmo Deus que em Cristo declara: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não temais aos homens que matam o corpo e não podem matar a alma. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não é o antigo contra o novo. É o antigo
preparando o terreno, e o novo abrindo o véu. Quando Salomão menciona apenas corpo e espírito, ele não está negando a alma. A Escritura não funciona por enumeração mecânica. Ela não precisa repetir corpo, alma e espírito em cada verso para que a doutrina seja verdadeira. Há textos que falam do corpo, há textos que falam do corpo e da alma, há textos que falam do corpo, da alma e do espírito. Nenhum deles anula os demais. O erro nasce quando alguém toma um fragmento e o transforma em sistema. Quando alguém diz, aqui não aparece alma, logo ela não existe. Ele não está interpretando a Bíblia, está mutilando-a. A revelação é progressiva, orgânica e harmônica. Paulo ora em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 23, para que o homem seja conservado em espírito, alma e corpo. Hebreus 4,12 distingue alma e espírito. Jesus fala da alma como algo que pode ser perdido ou salvo. A alma é o centro da consciência e da identidade, ligada intrinsecamente ao espírito, e o espírito é a dimensão que se relaciona com Deus. O corpo é o vaso. O homem não é simples, ele é trino. E é justamente aqui que nascem tantas doutrinas deformadas. Alguns se apegam a textos que falam apenas do corpo. Outros se agarram a versos que mencionam do corpo e do espírito e constroem sistemas inteiros, transformando uma ênfase textual em uma negação antológica. A Escritura não foi dada para ser fatiada, foi dada para ser percorrida. Quem se fixa em apenas um único texto e se recusa a permitir que outros o completem, não se torna servo da Bíblia, torna-se juiz dela. Mas quem permite que a Escritura caminhe por inteira, descobre que o homem não é apenas biologia. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. E aquilo que o túmulo consome não é aquilo que o homem é. A morte não é o fim do homem. A morte é a separação daquilo que é visível e o invisível. O homem moderno foi educado para crer que é apenas um organismo biológico. A Escritura revela que ele é uma criatura em trânsito, uma criatura eterna em trânsito. Por isso Jesus pergunta em Marcos capítulo 8, versículo 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se a alma fosse apenas um nome poético para o cérebro, a pergunta não faria sentido. E se o homem terminasse no corpo, não haveria perca eterna. Mas Cristo fala de algo que sobrevive à morte, algo que pode ser salvo ou perdido, algo que pode estar com Deus ou separado dele. O ser humano não é apenas corpo, ele não termina no túmulo. O corpo é o vaso, a vida o sopro, a alma o centro da existência e consciência. E toda a Escritura caminha nessa direção. O corpo cai, o homem permanece. A história continua para um destino eterno. Esta aula ainda não é sobre juízo. Não é ainda sobre céu e inferno. Não é ainda sobre Lázaro e rico. É apenas o primeiro golpe contra a ilusão moderna. Você não é apenas corpo. Você não termina na morte. Você está atravessando o tempo,
rumo à eternidade.